Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. 5 tipos de pastores que você não deve ouvir e até mesmo nem ir em suas igrejas. Tipo de pastores e também pregadores. Todo pregador e pastor geralmente prega de acordo com as regras e segmento de sua igreja. E ele não pode virar uma oposição dentro da igreja. Ele tem que concordar com as regras e pregar e ensinar de acordo com suas regras, com as regras da sua igreja. Por isso o pastor é o retrato da sua igreja, pois se identifica com ela através de suas mensagens. Pelo fruto se conhece a árvore, fique atento nisso. Então vamos ao primeiro tipo de pastor ou pregador que você não deve ouvir e nem seguir. Pastor antropocêntrico. É o pregador e a igreja que coloca o homem no centro de sua mensagem ou no centro de sua igreja. O centro é o homem, é o bem-estar do homem e não a Deus. Deus não é o centro. O centro e o tema da Bíblia é Cristo. Toda a Bíblia é cristocêntrica, centralizada em Cristo. É o tema da Bíblia, é Cristo. O Velho Testamento inteiro trata da vinda de Cristo à Terra para salvar a humanidade. O Novo Testamento é o cumprimento do Velho. O Velho se cumpriu no Novo. O Evangelho deve ser pregado para que as pessoas conheçam a Cristo e sejam salvas. Mas não é isso que muitas igrejas e pregadores fazem, pois o foco deles é atrair público e dinheiro, e aqui no Brasil isso tem de sobra. Tem muito e tem de sobra. Se você não conhece é porque você está por fora. E isso vemos na internet também. Facilmente você vê pregadores egocêntricos que ficaram ricos pregando uma mensagem egocêntrica que não salva ninguém. No YouTube eu conheço um rapaz novo aí, ele é casado, mas é bem novo. Ele tem milhões de seguidores, cada pregação dele aí alcança até mais de 1 milhão de visualizações e é pago para entrar e ele ficou milionário, pregando uma pregação egocêntrica, centralizado no ego da pessoa. Fala o que a pessoa quer ouvir. Pregam aquilo que a carne quer ouvir. Deus nem sempre fala o que a pessoa quer ouvir. Deus fala o que a pessoa precisa ouvir. E às vezes dói. Mas eles não falam isso porque precisam de público. E temos até músicas gospel que também são assim. Letras centralizadas no homem. É só vitória. Deus vai te ouvir, Deus vai te responder. Pastores dirigentes regionais que são fantoches, marionetes de manipulação de pastores líderes de sede, onde se a congregação do bairro perder membros e a arrecadação, o pastor vai para o banco, perde a função. Eu sei, só não vou citar nomes de igrejas, porque tem igrejas aí pentecostais também, outras que não são pentecostais, que é assim. E eu conheço pessoalmente, igreja sim. Se cair o número de membro e o número de arrecadação, o pastor vai para o banco. Por isso que eles batizam pessoa de qualquer jeito, entram em desespero para fazer números dentro da igreja, para continuar na função. Agora o próximo é pregadores que só pregam milagres, focado em milagres, fazem isso para atrair pessoas. E aqui no Brasil tem de sobra. Deus faz milagres, mas existe uma explicação muito grande em cima disso. Deus pode fazer milagre, mas às vezes ele não faz. Dizer que Deus vai acabar com todo o sofrimento da pessoa nem sempre vai funcionar. E é isso que eles dizem. Por que será que a pessoa está sofrendo? Qual será o motivo?
Tem algum propósito da parte de Deus para isto? Tem que saber a causa, pois cada caso pode não ser igual ao caso do outro. Cada caso é um caso. E a causa deve ser resolvida. Algumas pessoas podem ser consequência dos seus erros, onde Deus permite o sofrimento como punição e uma lição em cima do seu erro, para que ela aprenda. Por isso, pode não ser a hora da libertação do sofrimento, como foi no caso de Davi, no caso de Jacó, por exemplo. Estes dois, parte do sofrimento deles, foram permitidas por Deus como consequência dos seus erros. Jacó disse para Faraó: meus dias foram poucos e maus, consequência de seus erros. Então tem sofrimento permissivo por Deus para a pessoa se converter, e tem aquele que é permitido por Deus para o crente frio se endireitar na presença de Deus. E isso a maioria dos pregadores não falam, porque são mal intencionados e não pode pôr dificuldade para a pessoa. Eles transmitem a imagem que tudo vai passar rapidamente e você vai prosperar e você vai ficar livre de problemas para te segurar lá dentro. Tem uma pessoa que foi escondida, uma câmara escondida na igreja do Malafaia, do Silas Malafaia, e o pregador lá falou: não era o Silas Malafaia que estava pregando, era outra pessoa. O pregador disse: se você não recebeu a sua bênção, é porque ainda não é a hora. Se você não receber, é porque Deus tem algo maior. Então, de qualquer forma, você vai receber. E isso é para segurar a pessoa lá dentro até ela ser vencida pelo cansaço e ver que não vai acontecer nada. O próximo é pregadores que dizem que Deus vai curar todas as suas doenças. Isso não existe. Deus só cura se estiver nos planos dele. Caso contrário, ele recolhe a pessoa. Eu conheço crentes que viveu anos com a mesma doença e morreu. Às vezes não morreu por causa daquela doença, mas ele carregou a doença para toda a vida. E também promessa da prosperidade para todos. Deus vai prosperar a sua vida na campanha da prosperidade. Na Bíblia não tem promessa de cura para todas as doenças e não tem promessa de enriquecimento para todos. Por isso Deus não é obrigado a fazer algo que nunca prometeu. Se estiver no plano de Deus prosperar uma pessoa, assim ele fará. Se não tiver, ele entrará com provisão, pois isso sim é uma promessa. Jesus disse que não podemos andar ociosos, pelo que havemos de comer, pelo que havemos de vestir, porque Deus proverá. Proverá o trabalho, proverá o alimento, proverá a roupa. E isso é uma promessa. Para isso não precisa nem fazer campanha, porque é uma promessa. Agora, fazer campanha para ficar rico, você corre o risco de perder todo o seu tempo. Porque se não estiver no plano dele te deixar rico, pode esquecer que ele não vai te enriquecer só porque você quer. Agora o próximo. Dar o dízimo para ser salvo. Dar o dízimo para ser abençoado. Uma moeda de troca. Pagar também a salvação com dízimo. Também constranger pessoas que não dá. Tem igrejas que o pastor e cooperador ou obreiro que não der o dízimo, ele perde o cargo. Eu conheço essas igrejas muito bem conhecido, só não vou dizer nome, porque são igrejas que a cada esquina tem uma. Até igrejas pentecostais. Eu conheço 2 igrejas pentecostais assim, só não vou dizer o nome porque o Brasil inteiro conhece. A cada esquina tem uma. Conheci uma igreja, bem de perto, que se não desse o dízimo, não poderia tomar a ceia, o membro. O membro que não desse o dízimo não podia tomar ceia. Não vou dizer o nome não, mas existe. Talvez mudou, não sei, mas foi assim. Muita gente hoje não dá o dízimo porque não pode. É tirar da boca dos filhos. O salário é baixo. Se tirar, faz falta.
Neste caso, dá somente a oferta de acordo com a possibilidade e proporcional ao seu ganho, como Paulo ensinou. Paulo disse em 2 Coríntios 9 e verso 7, Paulo disse, cada um contribua segundo propôs no seu coração, segundo propôs, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Tem que ser espontâneo, proporcional à sua renda e não por constrangimento, ou por pressão, ou por coação. E a outra mentira, o devorador é um demônio que vai devorar todas as suas finanças. É mentira. O devorador eram pragas de lavouras, e não demônio que devora a finança daqueles que não dão dízimo. É gafanhoto. Levítico 11, 22 ou 27, não sei. Está escrito lá os animais que podiam comer. Um deles é o gafanhoto devorador. Joel capítulo 1 também. Gafanhoto devorador. O devorador é praga de lavoura. Que Deus fez a promessa que se dessem o dízimo, Deus iria livrá-los daquela praga e abençoá-los com boas colheitas. Outro truque usado é que quem não dá o dízimo é ladrão, porque está em Malaquias, no que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. O livro de Malaquias foi escrito para judeus e para os sacerdotes. Porque diz lá, porque me roubais toda a nação, nação no singular, é a nação de Israel, não é nações. Isso foi uma promessa feita a Israel. No Novo Testamento nem sequer é citado o dízimo. Então, quem não dá o dízimo hoje não é ladrão. Tem gente que dá porque não pode. Isso foi para Israel e não a nós. Deus fez a promessa que se voltassem a dar o dízimo, seriam abençoados com boas colheitas. E hoje muitos pararam de dar porque não pode. Então, por que não foram abençoados a ponto de ter que parar de dar? Né? Então, cuidado com isso aí. A teologia hoje está ao alcance de todos. Há 20, 30 anos atrás, nós éramos manipulados, tapeados, porque era difícil o estudo da Bíblia. Hoje a teologia está avançada na internet, livros. Hoje não dá mais para cair em bobeira. Então observe o seu pastor, observe a sua igreja, observe os pregadores da sua igreja, se eles erram em cima disso que eu falei. Jesus disse, pelos seus frutos o conhecereis. Pelo fruto se conhece a árvore. Através de suas mensagens, suas pregações, suas doutrinas, você vai saber se são mal intencionados ou não. Se gostou do vídeo, dá um joinha para ajudar a divulgação. Se não for inscrito, se inscreva e até o próximo.